Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma cidade americana onde as tensões sociais eram palpáveis, Jessica Harper, uma advogada negra bem-sucedida de 38 anos, voltava para casa após um longo dia no escritório. Ela dirigia seu carro de luxo, perfeitamente registrado, ouvindo calmamente um podcast jurídico. Ao entrar em seu bairro residencial seguro, uma viatura policial a parou abruptamente. O policial Thompson, jovem, impulsivo e notoriamente arrogante, ordenou que ela parasse. Sem ouvir suas explicações sobre a legitimidade de sua presença no bairro, ele a acusou de suspeita de roubo e começou a algemá-la. Jessica, mantendo a calma, tentou explicar sua identidade e profissão, mas Thompson não lhe deu ouvidos. A prisão parecia cada vez mais humilhante e injusta, e uma multidão começou a se formar, chocada com o tratamento dispensado àquela mulher elegante e obviamente respeitável. O que o agente desconhecia completamente era que Jessica não era apenas uma advogada. Seu marido, Robert Harper, era ninguém menos que o diretor do FBI, um homem respeitado por sua integridade, seu rigor e seu compromisso contra a corrupção e o abuso de poder. Quando a notícia chegou a Robert por meio de um telefonema do policial distrital, sua reação foi instantânea e implacável. Com uma mistura de raiva e determinação, ele exigiu a libertação imediata da esposa. Mas não parou por aí. Convocou diretamente o chefe de polícia, ameaçou com medidas disciplinares severas e ordenou uma investigação interna sobre o policial Thompson. Poucas horas depois, Jessica foi liberada, mas a situação já havia tomado proporções nacionais. A mídia, alertada por testemunhas e contatos de Robert, começou a divulgar a história de uma prisão injusta e abuso de poder policial. O policial Thompson, humilhado e sob investigação, viu-se sob os holofotes pelos motivos errados. Mas o mais surpreendente foi a reação de Jessica. Em vez de ficar nas sombras, ela decidiu apresentar queixa por discriminação e abuso de poder, expondo publicamente as falhas e os preconceitos persistentes dentro do serviço policial. Com Robert ao seu lado, o casal se tornou um símbolo de justiça e resistência ao abuso, e o incidente foi amplamente noticiado em todo o país. A cidade e até mesmo o país estava testemunhando uma lição inesperada: ninguém está acima da lei, e a arrogância dos poderes estabelecidos pode se voltar contra aqueles que a abrandem. A luz dourada do pôr do sol banhava o bairro residencial de Maplewood. Jessica Harper, elegantemente vestida com um terno cinza claro, dirigia silenciosamente seu Tesla. As ruas estavam silenciosas, quase silenciosas, e tudo parecia normal. De repente, luzes azuis e vermelhas piscando iluminaram sua visão. Um carro de polícia parou atrás dela, buzinando. Jessica diminuiu a velocidade, com o coração batendo levemente. O policial Thompson saiu do veículo, com a expressão séria e a mão na arma de serviço. "Senhora, você poderia parar, por favor?", ele disse secamente. "Claro, policial, mas posso perguntar por quê?", perguntou Jessica calmamente. "Você se encaixa na descrição de um suspeito de roubo nesta área?", ele respondeu com uma risada leve. Jessica mostrou seu distintivo de advogada e seu cartão de registro, ambos em ordem. Explicou que morava ali há vários anos e não tinha nada do que se censurar. Mas Thompson não quis saber de nada. Estava convencido de que sua autoridade e instintos eram suficientes para justificar suas ações. Em segundos, Jessica se viu algemada em frente ao seu próprio carro. Os vizinhos saíram de suas casas, chocados com a cena. Uma senhora idosa gritou: "O que você está fazendo com essa moça? Ela não fez nada." Mas Thompson, irritado com a atenção, respondeu secamente: "Afaste-se. Isto é um assunto de polícia." Jessica permaneceu calma, mesmo com o coração disparado. Pensou no marido Robert, e se perguntou como ele reagiria ao ouvir aquilo. Mas, por enquanto, era impossível saber. Enquanto era levada para a viatura, um vizinho pegou o celular e começou a filmar. Os primeiros vídeos já circulavam nas redes sociais. A advogada negra presa em seu bairro por nada, diziam algumas manchetes. A humilhação pública estava se instalando, e Jessica só podia torcer por uma justiça rápida. Nas sombras, Thompson estava completamente inconsciente quem foi Jessica Harper realmente, e a onda de choque que seu ato causaria. Minutos após a prisão de Jessica, Robert Harper estava em uma reunião nos escritórios de última geração do FBI em Washington. Seus arquivos estavam espalhados na frente dele, mas seu telefone vibrou insistentemente. "Roberto", disse uma voz ofegante do outro lado da linha, "é a Jessica. Ela foi presa pela polícia de Maplewood." O coração de Robert disparou.
Ele conhecia a vizinhança e sabia que Jéssica jamais poderia ter cometido um único crime. Seus instintos lhe diziam que aquilo era um erro flagrante, até mesmo um ato de discriminação. Fique calmo, disse ele ao agente ao telefone. Anote exatamente onde ela está sendo mantida. Eu cuido disso. Em menos de 10 minutos, Robert convocou um de seus delegados de maior confiança e contatou diretamente o chefe de polícia de Maplewood. Sua voz, firme e gélida, ecoou pelo receptor. Soltem minha esposa imediatamente. E garantam que o policial responsável seja submetido a uma investigação interna. As palavras de Robert não eram sugestões, eram ordens, e todos sabiam que nenhum oficial do FBI mexia com o diretor. Enquanto isso, em Maplewood, Jéssica observava os transeuntes cochichando e filmando. Ela sentia a injustiça pesando sobre ela, mas a esperança crescia dentro dela. Robert interviria. Ela sabia que ele jamais aceitaria que sua esposa fosse humilhada daquela forma. Momentos depois, policiais superiores chegaram ao local. A atmosfera mudou instantaneamente. O policial Thompson, visivelmente nervoso, olhou para o celular. Uma ligação direta do diretor do FBI. As ordens eram claras e inegociáveis. Jéssica foi libertada quase imediatamente, suas algemas foram removidas e seus direitos restaurados. A multidão ao seu redor aplaudiu timidamente, mas a humilhação havia cobrado seu preço. Ela sabia que não podia deixar essa injustiça passar despercebida. De volta à casa dela, Robert e Jéssica finalmente se reencontraram. O abraço foi breve, mas intenso. Não foram necessárias palavras. Ambos sabiam que aquela situação ia muito além de uma simples prisão injusta. Nós iremos até o fim, Robert sussurrou, apertando sua mão. Sim, eles devem entender que ninguém está acima da lei. Jéssica respondeu, com os olhos brilhando de determinação. Assim começou uma batalha que não se limitaria a Maplewood. Ela abalaria a polícia, a cidade e até mesmo o país inteiro. Na manhã seguinte, Jessica Harper apareceu em seu escritório de advocacia. Vestia-se modestamente, mas sua expressão refletia uma determinação inabalável. A humilhação do dia anterior ainda estava fresca em sua mente, mas ela sabia que precisava transformar aquela injustiça em ação concreta. Robert me disse para manter a calma e não me precipitar em nada. Ela disse à sua assistente, mas esse assunto deve ser levado à justiça e rapidamente. Sua equipe se mobilizou imediatamente para preparar uma queixa formal contra o policial Thompson e a polícia de Maplewood. Todos os detalhes da prisão foram registrados. Vídeos de vizinhos, depoimentos de testemunhas e documentação provando que Jéssica estava morando legalmente no bairro e que seu carro estava em boas condições. Jéssica também decidiu tornar a história conhecida publicamente. Ela escreveu uma declaração clara e poderosa, denunciando não apenas a prisão injusta, mas também o racismo latente e o abuso de poder dentro de certas forças policiais. Eu não quero justiça apenas para mim, ela declarou. Quero que isso sirva de exemplo e que nenhuma outra pessoa passe pelo que eu passei. A mídia local imediatamente noticiou a história, e logo as redes nacionais estavam transmitindo as imagens e os relatos de testemunhas oculares. As redes sociais viralizaram. A advogada negra presa em seu próprio bairro virou uma hashtag viral. Enquanto isso, o agente Thompson, sobrecarregado pela pressão da mídia e pelos incessantes telefonemas do FBI, começava a sentir as consequências de suas ações. Sua carreira, antes promissora, estava agora em perigo. Jéssica, por sua vez, manteve sua dignidade intacta. Ela sabia que a batalha estava apenas começando, mas com Robert ao seu lado e crescente apoio público, ela se sentia pronta para enfrentar qualquer obstáculo. Este escândalo foi muito além de uma simples prisão. Iria revelar falhas sistêmicas, expor a arrogância policial e lembrar ao país que ninguém está acima da lei. O caso de Jessica Harper já havia se espalhado para além de Maplewood. A mídia nacional aproveitou a história, divulgando cada detalhe e cada vídeo da prisão injusta. As redes sociais estavam em polvorosa, exigindo justiça e denunciando os abusos policiais. No escritório de Maplewood, o policial Thompson estava sob pressão. Seu telefone tocava sem parar, seus superiores o cobravam para prestar contas. E ele começava a perceber que suas decisões impulsivas haviam causado uma tempestade na mídia. A raiva que sentirá ao prender Jéssica agora se transformava em ansiedade e medo. Eu estava apenas seguindo o protocolo. Ele protestou em uma reunião interna. Mas suas palavras pareceram vazias diante das evidências dos vídeos e do depoimento condenatório. Enquanto isso, Jéssica e Robert trabalharam juntos para preparar o próximo passo. Robert sabia que uma simples denúncia não seria suficiente.
O caso precisava chamar a atenção para as práticas abusivas e discriminatórias de certos policiais. Precisamos ir além das reclamações, explicou Robert a Jéssica. O público precisa entender que esse é um problema sistêmico, não um incidente isolado. Jéssica assentiu. Começou a redigir uma declaração mais ampla, documentando não apenas sua prisão, mas também outros incidentes semelhantes na cidade. Contatou grupos de direitos civis para incluí-los no pacote e preparou coletivas de imprensa. As tensões aumentaram quando Thompson recebeu uma intimação oficial para uma investigação interna. Ele então entendeu que sua carreira, e até mesmo sua reputação, estavam ameaçadas. Ao mesmo tempo, a cidade inteira estava em polvorosa. Moradores se reuniram em frente à delegacia, alguns para apoiar Jéssica, outros simplesmente para observar o incidente que abalou o bairro. Repórteres se aglomeraram, e cada movimento de Thompson foi filmado e comentado. Jéssica, no entanto, manteve-se calma e determinada. Com Robert ao seu lado, ela sabia que a justiça seria feita, mas também queria a verdade vir à tona. O caso se tornaria um símbolo. A injustiça não podia mais ser ignorada, e aqueles que abusaram do seu poder tiveram que responder por isso. 2 dias após o incidente, Jéssica e Robert Harper organizaram uma conferência de imprensa nacional em um hotel de prestígio em Washington, D.C. A sala estava cheia de jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos, todos ansiosos para cobrir a história que abalou o país. Jéssica subiu ao palco calma e digna. Seu olhar pousou na plateia e depois nas câmeras. Robert, ao seu lado, projetava uma presença protetora, mas autoritária. Obrigado a todos por estarem aqui. Começa Jéssica. Ontem fui preso no meu bairro em casa sem motivo justificado. Esse ato não foi apenas uma humilhação pessoal, foi uma violação de direitos fundamentais. Ela exibiu as imagens de sua prisão e os depoimentos dos vizinhos, mostrando claramente a injustiça e o comportamento abusivo do policial Thompson. A sala ficou em silêncio, cativada pelo poder de seu depoimento. Não é apenas uma questão individual, ela continuou. Este é um problema sistêmico. Muitas pessoas neste país são submetidas a prisões injustas e discriminatórias. Muitas vidas são destruídas pelo abuso de poder. Robert então falou. Como diretor do FBI, não posso permanecer em silêncio diante de tais injustiças. Entramos em contato com as autoridades locais e iniciamos uma investigação completa. O agente responsável enfrentará todas as consequências por suas ações. Nenhum cidadão deveria ser tratado dessa forma. A cobertura da mídia foi instantânea. Vídeos da conferência com a voz calma e determinada de Jéssica e a autoridade de Robert circularam nas redes sociais e canais de notícias. A resposta foi esmagadora: apoio popular, debate sobre a reforma policial e duras críticas a Thompson. Nos dias seguintes, a pressão sobre o agente Thompson tornou-se insuportável. Seus superiores o convocaram diversas vezes, e ele foi forçado a depor perante o Conselho Disciplinar da Polícia. A carreira que ele considerava sólida e segura começava a ruir diante de seus olhos. Para Jéssica e Robert, esta conferência foi apenas o início de uma campanha por justiça. Eles sabiam que o caminho seria longo, mas transformaram a humilhação de Jéssica em uma causa nacional, lembrando a todos que a coragem e a verdade podem triunfar sobre o abuso de poder. Em Maplewood, o policial Thompson começava a sentir o peso de seus erros. Os vídeos da prisão, os depoimentos de testemunhas e a coletiva de imprensa nacional colocaram sua carreira em risco. Seus colegas cochichavam pelas costas e até mesmo seus superiores pareciam estar perdendo a paciência com ele. Na audiência perante o Conselho Disciplinar da Polícia, Thompson tentou para se defender, argumentando que ele estava apenas seguindo o protocolo. Agi de acordo com o procedimento. Pensei que estava agindo para proteger a vizinhança, disse ele com a voz trêmula. Mas diante de evidências irrefutáveis, vídeos, gravações de áudio e depoimentos de vizinhos, sua defesa ruiu como um castelo de cartas. Os membros do conselho o encararam incrédulos. Você não apenas falhou em seu dever, como abusou de seu poder e causou sérios danos a um cidadão inocente, declarou o presidente do conselho. Seu comportamento é inaceitável e não pode ficar impune. Enquanto isso, Jéssica e Robert observavam a situação à distância. Sabiam que a justiça processual estava seguindo seu curso, mas também estavam se preparando. Uma ação complementar. Uma campanha de conscientização sobre abusos de poder na polícia e discriminação racial sistemática. Thompson, humilhado, começou a entender que esse assunto ia marcar a sua carreira para sempre. Cada notícia, cada postagem nas redes sociais, o lembrava de seu fracasso.
Apelos do público, de grupos de direitos civis e até mesmo da mídia nacional o faziam sentir como se toda a sociedade o estivesse julgando. Nos bastidores, Robert e Jessica planejavam o próximo passo. Eles iriam transformar essa vitória parcial em uma mensagem nacional, mostrando que o abuso de poder e o racismo não podiam mais ser tolerados, mesmo nas menores cidades. A batalha estava longe de terminar, mas uma coisa era certa: Thompson perdeu o controle e Jessica e Robert ganharam influência e legitimidade com cada ação. Dias após a audiência disciplinar de Thompson, Jessica Harper decidiu dar o próximo passo em sua campanha por justiça. Ela organizou um encontro com várias vítimas de abuso policial em uma grande sala de conferências em Washington, D.C. A mídia foi convidada a cobrir o evento, a fim de dar visibilidade aos depoimentos e mostrar que seu caso não era isolado. Entre os participantes havia homens e mulheres de todas as idades, todos marcados por prisões injustas ou humilhações públicas. Alguns ainda carregavam cicatrizes visíveis, outros compartilhavam as sequelas psicológicas de sua experiência. Jessica falou, preparando o cenário para o evento. Hoje não estamos falando apenas da minha história, ela disse, com a voz firme. Estamos falando de milhões de cidadãos que sofrem abuso de poder e discriminação. Suas vozes precisam ser ouvidas. Cada vítima subiu ao palco, relatando suas experiências com coragem e dignidade. Câmeras filmavam atentamente e repórteres transcreviam cada palavra e as redes sociais explodiram mais uma vez. A história de Jessica estava se transformando em movimento nacional, uma luta simbólica pelos direitos civis e contra a injustiça. Robert Harper, de pé atrás dela, observava a cena com orgulho e vigilância. Ele sabia que o impacto da mídia aumentaria a pressão sobre as autoridades locais e sobre o já desacreditado policial Thompson. O agente Thompson, por sua vez, acompanhava os acontecimentos à distância. Cada depoimento era um golpe adicional à sua reputação. Ele começou a entender que sua arrogância e pressa haviam desencadeado uma reação que ele jamais conseguiria controlar. No final da reunião, Jessica conclui: "Não permitiremos que essas injustiças continuem. Lutaremos por todas as pessoas e garantiremos que os abusos de poder sejam punidos." Isso envia uma mensagem clara: ninguém está acima da lei. A sala explodiu em aplausos. Para Jessica, este momento não foi apenas uma vitória pessoal, foi o início de um verdadeiro movimento por justiça e equidade, que repercutiria muito além de Maplewood e mudaria a maneira como a sociedade via autoridade e responsabilidade. Poucas semanas após a conferência e o encontro com as vítimas, o policial Thompson percebeu que sua carreira estava seriamente comprometida. A pressão da mídia e do público não diminuía, e ele começava a se sentir o peso de suas ações. Em uma última tentativa de se proteger, Thompson tentou uma abordagem de aquisição pública. Ele emitiu uma declaração desajeitada pedindo desculpas pela prisão de Jessica e dizendo que agiu sem malícia, e reconheceu seus erros. "Lamento profundamente o que aconteceu. Minha intenção nunca foi causar mal", escreveu ele. Mas suas desculpas soaram moco e oportunista. A mídia e os grupos de direitos civis os criticaram imediatamente. Para Jessica e Robert, esse gesto apenas confirmou que Thompson nunca tinha compreendido a extensão do seu abuso de poder. Robert, observando a reação do público, sussurrou para Jessica: "Ele não entende que o erro não é só dele, mas de todo um sistema que ele representa." Jessica, calma mas decidida, decidiu que era a hora de passar para a etapa final: ação legal completa contra o oficial e o departamento, fortalecida pelo apoio nacional. Com a ajuda de sua equipe de advogados e de Robert, ela preparou um arquivo sólido incluindo todos os depoimentos, vídeos e documentação sobre abusos de poder. O momento decisivo chegou quando eles anunciou o processo judicial público. A mídia transmitiu o anúncio ao vivo. Jessica Harper, acompanhada pelo diretor do FBI, apresentaria uma queixa formal contra Thompson e o Departamento de Polícia de Maplewood por discriminação e abuso de poder. A notícia causou comoção em todo o país. Thompson, já enfraquecido, viu-se isolado e desacreditado. Seus pedidos de desculpas desajeitados não eram mais suficientes para acalmar a opinião pública ou proteger sua carreira. Jessica, por outro lado, emergiu mais forte do que nunca. Ela transformou sua humilhação em uma campanha nacional pela justiça, demonstrando que a verdade, a dignidade e a coragem podem superar até os mais arrogantes abusos de poder. Poucos meses após o anúncio do processo, o julgamento do policial Thompson começou no tribunal de Maplewood. O tribunal estava lotado de repórteres, ativistas dos direitos civis e moradores da cidade que vieram testemunhar o caso, que se tornou símbolo nacional da luta contra o abuso de poder.
Jessica Harper entrou na sala confiantemente. Ao lado dela, Robert Harper exalava autoridade natural e inspirava respeito. Thompson, por outro lado, parecia nervoso e isolado. Seus superiores estavam presentes, mas ninguém parecia disposto a defendê-lo abertamente. O advogado de Jessica abriu o julgamento apresentando as evidências, vídeos da prisão, depoimentos de vizinhos, a declaração de Jessica e documentos que mostram que o policial Thompson agiu em base legal e com flagrante preconceito. Cada elemento reforçou a narrativa de injustiça e destacou as práticas abusivas do departamento de polícia. O oficial Thompson não apenas violou os direitos do meu cliente, declarou o advogado. Ele violou o princípio fundamental de que todos os cidadãos devem ser tratados com respeito e dignidade. Quando Thompson subiu ao banco das testemunhas para se defender, sua arrogância anterior só se voltou contra ele. As evidências e os depoimentos eram avassaladores, e cada frase que ele proferia reforçava a impressão de que ele havia nenhuma compreensão real de suas responsabilidades. O clímax chegou quando Jessica foi chamada para depor. Num tom calmo mas penetrante, ela explicou o impacto emocional e psicológico da prisão, bem como do medo e da humilhação que sentirá. A sala inteira ficou em silêncio, tocada por sua dignidade e força. Robert Harper, que até então havia sido discreto, interveio para esclarecer o papel do FBI e mostrar que seu apoio não era apenas pessoal, mas também simbólico. A justiça deve ser aplicada a todos, sem exceção. No final do julgamento, o juiz deu seu veredicto. Thompson foi culpado de abuso de poder e discriminação, e ele foi suspenso, seguido de um processo de demissão do cargo. A vitória não foi apenas para Jessica, mas para todas as vítimas de abusos semelhantes em todo o país. No tribunal, Jessica e Robert trocaram um olhar de triunfo silencioso. Eles haviam se transformado uma humilhação pessoal em uma mensagem nacional, lembrando que a coragem e a verdade podem superar a injustiça e a arrogância. Poucas semanas após o veredito, a vida de Jessica Harper mudou, mas ela permaneceu fiel a si mesma, determinada, elegante e profundamente humana. A vitória judicial marcou uma virada não apenas para ela e seu marido, Robert, mas para toda a cidade de Maplewood e além. A cobertura da mídia sobre o caso aumentou a conscientização pública sobre abuso de poder e discriminação sistêmica. Reformas locais foram anunciadas para aprimorar o treinamento de policiais, fortalecer a supervisão interna e criar canais seguros para denunciar injustiças. Jessica e Robert foram convidados a participar de conferências nacionais, compartilhando suas experiências e inspirando outros cidadãos a defender seus direitos. Para Thompson, a queda foi brutal. Sua carreira havia acabado e sua reputação destruída. Ele havia se tornado um exemplo trágico de arrogância e abuso de poder, lembrando que ninguém está acima da lei. Mas para Jessica a vingança não era o principal. Ela estava focada em um impacto positivo e duradouro de sua luta. Ela fundou uma organização dedicada à defesa de vítimas de abuso policial, oferecendo aconselhamento jurídico, apoio psicológico e visibilidade na mídia a cidadãos que enfrentam injustiças. Robert, ao seu lado, usou sua influência para apoiar iniciativas de reforma e garantir que a mensagem de justiça e equidade chegasse a todos os níveis do sistema. Certa noite, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo bairro de Maplewood, Jessica se virou para Robert. "Veja tudo o que conquistamos", ela disse com um sorriso. "Sim", ele respondeu suavemente. Mas isso é só o começo. A verdadeira mudança começa agora. Os olhos de Jessica brilharam com um brilho de satisfação misturado com determinação. O que eles passaram juntos provou uma coisa: dignidade, coragem e verdade podem triunfar sobre a injustiça. E um único ato de resistência pode desencadear um movimento capaz de mudar o mundo. A história de Jessica Harper tornou-se um símbolo, lembrando a todos que ninguém deve aceitar a injustiça em silêncio, e que o verdadeiro poder reside na perseverança, na verdade e na justiça.